Os aeroportos são lugares com segurança nível hard, onde cada passageiro é tratado como um potencial agente do caos. Mas mesmo com tanta vigilância, algumas pessoas ainda conseguem ser criativas ao tentar burlar as regras. Você não vai acreditar nas coisas mais loucas já encontradas nos aeroportos. Antes de começar, já arrocha o dedo no like, se inscreva no canal e vamos nessa! Para quem não sabe, ao viajar de um país para outro com algo valioso, é obrigatório declarar e pagar imposto sobre o item. Mas um indiano achou que podia passar batido e foi flagrado escondendo uma fortuna de ouro em lugares inacreditáveis. Primeiro, o sujeito escondeu o equivalente a R$192 mil em ouro debaixo de uma prótese capilar, que foi descoberta pela máquina de raio-x no aeroporto de Nova Delhi, na Índia. Ouro puro, ouro puro. E o segundo esconderijo? Bem, digamos que era um lugar onde não bate sol, com várias cápsulas do metal dourado, totalizando R$266 mil. Não é exagero dizer que o cara literalmente valia ouro da cabeça aos pés. No aeroporto internacional de Bangkok, na Tailândia, uma mala chamou a atenção das autoridades. Dentro dela havia algo vivo. Quando abriram, veio a surpresa: um filhote de tigre sedado, escondido entre outros objetos. Como foi a história, homem? No início, os agentes acharam que eram apenas um urso de pelúcia, porém o animal era bem real e estava sendo contrabandeado para venda no mercado ilegal. O filhote foi resgatado, alimentado e medicado, já que estava debilitado após ficar numa mala com pouca circulação de ar. Enquanto isso, o responsável pelo crime foi preso e enquadrado por tráfico internacional de animais silvestres. Uma história que chocou a população tailandesa. Dinheiro também precisa ser declarado em grandes quantidades. E um homem tentou burlar o sistema de um jeito, no mínimo, criativo. Ele escondeu notas de dinheiro dentro de amendoins. Sim, o sujeito teve o trabalho insano de dobrar nota por nota, colocar dentro das cascas e fechá-las uma por uma, para que parecessem normais. Um miserável é um miserável. Além disso, ele ainda tentou camuflar o dinheiro em pacotes de biscoitos. No total, foram encontrados R$318 mil em rúpias indianas. Apesar do plano ser engenhoso, acabou sendo um fracasso total. Moral da história: não adianta ser criativo se for para deixar pistas. Em 2022, os agentes do aeroporto de Nova York tiveram uma surpresa ao passar uma mala pela máquina de raio-x. Havia um gato dentro dela. O bichano foi retirado de lá são e salvo, aparentemente dormindo o tempo todo. Mas é proibido transportar animais vivos dentro de malas. Então a polícia foi atrás do dono da bagagem, que jurou não saber de nada. Quando viu o gato, ele reconheceu que era do vizinho do prédio onde morava. Resumo da história: o felino se escondeu na mala sem ninguém perceber e acabou causando um baita problema para o vizinho, que ainda teve que se explicar para a polícia. É o famoso me meti em encrenca sem nem saber como. No início de 2024, um homem aqui de Manaus chamou a atenção ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com uma caixa de isopor cheia de peixes congelados. Mas tinha algo de diferente no tempero desses peixes. Durante a inspeção, a Polícia Federal encontrou mais de 3 quilos de maconha escondida dentro dos peixes. Vagabundo! O rapaz de 22 anos foi preso por tráfico interestadual de entorpecentes. Embora a ideia de usar alimentos para camuflar ilícitos seja criativa, nada escapa dos olhos atentos da Polícia Federal. Dessa vez, o tempero especial rendeu uma passagem só de ida direto para a cadeia. Em 2021,
autoridades americanas prenderam um homem vindo da Guiana, que achou que seria uma boa ideia transportar 35 pássaros escondidos no paletó. Isso mesmo, o cara literalmente transformou o casaco em uma gaiola ambulante. Kevin Mackenzie teve a brilhante ideia de colocar os pássaros dentro de rolos de cabelo e criar um suporte especial dentro do casaco para tentar passar pela segurança. Mas, como era de se esperar, não deu certo. Para piorar, as aves contrabandeadas eram de uma espécie famosa pelo canto encantador, o que só dificultou ainda mais o plano, já que a qualquer momento os bichinhos podiam começar a soltar a voz. O plano era lucrativo. Esses tentilhões valem uma boa grana no mercado negro, mas o sonho de Kevin acabou cantando alto demais e ele foi parar na cadeia. Na Flórida, os agentes de segurança de um aeroporto se depararam com uma cena, no mínimo, peculiar. Um passageiro estava carregando um frango cru na bagagem. O problema foi o que os agentes encontraram dentro da ave, uma arma embrulhada em um saco de papel. Complicou. O sujeito achou que ia conseguir passar uma arma escondida no meio de um frango congelado, como se ninguém fosse perceber. Convenhamos, quem tem essa ideia não está em dia com a lógica nem com a documentação da arma, né? O homem foi preso para investigações, enquanto o alimento recheado foi descartado. No aeroporto internacional John Fitzgerald Kennedy, em Nova York, agentes desconfiaram de uma cadeirante cujas rodas da cadeira não estavam funcionando direito. E ao investigarem, fizeram uma descoberta chocante. Quase 13 quilos do pó branco da confusão estavam escondidos dentro das rodinhas. A carga foi avaliada em cerca de $450 mil, revelando um esquema de tráfico em que os criminosos escolhem pessoas que levantam menos suspeitas como idosos, mulheres ou pessoas com deficiência. Porém, dessa vez o plano desandou e a passageira foi presa em flagrante. Parece que nem as rodinhas colaboraram para o disfarce. No aeroporto de Houston, um colombiano chamou atenção ao transportar diversas garrafas de shampoo. Tudo parecia normal até ele ser chamado para um interrogatório rápido. Ao ser questionado, ele alegou que os produtos eram para uso pessoal, mas acontece que o sujeito era careca. O quê? A desculpa sem pé nem cabeça fez os agentes testarem o conteúdo das garrafas. Resultado: cocaína líquida totalizando 15 litros, avaliada em $400 mil. Quem diria que uma calvície iria denunciar alguém por um crime? No Paraguai, uma mulher tentou viajar para o Rio de Janeiro carregando barras de cocaína na barriga, mas ela não engoliu nada. A gênia do crime decidiu cortar uma melancia ao meio, esconder os tijolos de droga lá dentro e amarrar o disfarce na barriga para se passar por grávida. Tá brincando comigo, pegadinho? Tudo ia bem, até que os policiais desconfiaram da estranha forma da barriga durante a revista. Ao investigar, descobriram que a gravidez era tão falsa quanto uma nota de R$3. Resultado: prisão em flagrante por tráfico. Em 2012, o aeroporto de Hollywood teve um dia bem agitado quando agentes de segurança descobriram uma bala de canhão do século XVIII em uma mala despachada. O quê? Não acredito. O objeto histórico foi encontrado durante uma inspeção de rotina e causou preocupação porque, apesar de antigo, ainda era considerado explosivo. Por razões de segurança, a área foi evacuada e diversos voos atrasaram, atrapalhando a viagem de mais de 300 passageiros. A mala pertencia a um mergulhador que encontrou a relíquia perto de um navio naufragado. Ele alegou que não fazia ideia de que transportar munição de canhão era um problema tão sério. No fim das contas, a bala foi removida em segurança, mas a confusão foi digna de um filme de comédia. Acho que esse sujeito finalmente aprendeu que achados históricos não são bagagem de mão. Em 2015, um chinês decidiu entrar para a história do contrabando ao tentar transportar 94 iPhones presos ao corpo no aeroporto de Hong Kong. O plano dele era simples:
colar os celulares em seu corpo como uma verdadeira armadura tecnológica e passar pela segurança. No entanto, ele não contava que andar como um robô chamaria tanta atenção. Além disso, sua mala estava praticamente vazia, o que só levantou mais suspeitas entre os agentes que decidiram inspecioná-lo. Quando descobriram os 94 iPhones modelo 6 avaliados em $49 mil, o homem foi preso e virou piada internacional. Um americano estava voltando de viagem para o Alasca quando foi parado pela segurança do aeroporto por carregar algo no mínimo curioso: um saco cheio de cocô de alce. Que nojo. Ao ser questionado, ele explicou com a maior naturalidade que queria usar as bolinhas orgânicas para mostrar para alguns políticos. Embora a história tenha parecido esquisita, ele foi liberado e seguiu sua viagem. Dias depois, o mistério foi resolvido. Durante um protesto político, um homem foi flagrado distribuindo saquinhos de cocô de alce. A suspeita é que fosse o mesmo sujeito, provando que criatividade e protesto podem andar lado a lado. Agentes de um aeroporto americano tiveram um susto de suas vidas ao inspecionar a bagagem de mão de uma mulher haitiana. Dentro da mochila dela, encontraram um objeto no mínimo macabro: um crânio humano completo, com cabelo, pele e dentes ainda presos. Quando foi questionada, a mulher explicou que o crânio era usado em rituais religiosos de magia para afastar maus espíritos. Apesar da explicação cultural, carregar restos mortais humanos entre países é um crime sério e o crânio foi confiscado imediatamente. A mulher ainda recebeu uma acusação criminal, mostrando que nem mesmo rituais espirituais escapam das leis internacionais. O crânio pode ter afastado os maus espíritos, mas não ajudou a afastar os problemas que ela acabou enfrentando com a polícia. Não é tão incomum que as pessoas tentem passar pela segurança dos aeroportos carregando coisas dentro do corpo. E em 2013, uma americana tentou transportar uma arma calibre 22 de um jeito que deixou todo mundo chocado. Ela escondeu o revólver dentro do seu órgão genital. Como se não bastasse, os agentes descobriram que a mulher também carregava drogas no mesmo lugar. O plano foi descoberto durante uma inspeção de segurança e ela foi presa em flagrante. A audácia da mulher não a livrou das consequências. Ela foi condenada a 25 anos de prisão, provando que alguns planos podem ser criativos, mas a execução nem sempre compensa. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!